Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai falar sobre propósito, uma das armas mais poderosas que pode nos fazer chegar lá, no topo, alcançar nossos objetivos, realizar sonhos e, eu diria mais, nos faz viver mais. Existem pesquisas mostrando que pessoas que têm propósito adoecem menos e vivem mais. Eu estou aqui do meu lado com o Rodrigo Rocha, executivo com mais de 15 anos de experiência em marketing, venda, gestão e desenvolvimento pessoal e profissional. Ele está aqui comigo para contar como e por que ele decidiu virar escalador e já até subiu parte do Everest, sem falar nas montanhas que ele subiu no mundo corporativo. Rodrigo, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. Márcio, obrigado. É uma honra estar aqui, é um prazer imenso e vai ser muito gostoso esse bate-papo aqui. Como que você define propósito, Rodrigo? Eu acho que propósito nada mais é do que você estar alinhado. Primeiro de tudo, vamos começar pelo começo. Eu acho que propósito, todos nós estamos na Terra para servir, de alguma forma. Então, no meu caso, por exemplo, que eu trabalho numa empresa de saúde, fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos. E por que eu penso isso como um propósito muito grande? Porque, na verdade, todos nós aqui somos usuários do sistema de saúde. Então, fazer com que esse sistema de saúde funcione é um propósito. É como se fosse uma coisa que eu estou fazendo para deixar para os meus filhos, né? Deixar para os meus netos, e aí vai. Então, assim, acho que propósito, o que eu defino propósito é você realmente servir as pessoas. É o que você faz de melhor e você realmente entregar esse melhor para tentar curar essa dor que existe na sociedade de uma certa forma. Eu acho interessante porque tem esse estudo mostrando que pessoas que encontram um propósito, né? E aí você falou, alguma coisa que eu faça bem, que eu veja algum significado e que isso eu me entrego de tal maneira que não só eu vou proporcionar o bem a algumas pessoas ou a muitas pessoas, mas isso tem um certo significado interno que acaba transformando, inclusive, essa pessoa. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Sair da zona de conforto é necessário para você encontrar o seu propósito? Porque, por exemplo, você é um tremendo executivo de uma maior empresa de saúde do mundo, né? E você tem esse propósito muito claro, quer dizer, tem o lado profissional, mas além do seu lado profissional, você podia ser um executivo simplesmente preocupado em bater meta. Perfeito. Você tem um propósito ali e você consegue servir e ter um olhar preocupado com todas essas pessoas. Quer dizer, além de você proporcionar o bem, isso com certeza traz para você e te traz um conforto, e isso vai reverter na sua saúde sem dúvida nenhuma. Agora, tem pessoas que estão acomodadas numa situação e a gente acaba sobrevivendo, né? Como diz Darwin, a gente tem que se adaptar e sobreviver. O meio ambiente nem sempre é fácil para todo mundo. Sair da zona de conforto é realmente fundamental para a gente encontrar o propósito? Eu acho que é fundamental. Não tem jeito. Para mim, o conforto, na verdade, é você sair da zona de conforto. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente nasce, né? E quem módula a gente são os nossos pais e a sociedade. Então, até 20 anos, vamos dizer assim, você, de uma certa forma, você está vestindo máscaras da sociedade. E você não está no seu propósito conectado porque você está simplesmente vivendo a vida dos outros, né? E eu acho que e aí que eu acho que é um problema grande que existe, que é o seguinte, que as pessoas entram, e isso está mudando agora, e depois eu posso falar um pouco mais da pandemia, as pessoas entram numa empresa simplesmente no automático, modulado, vou fazer medicina porque meu pai foi médico, vou fazer contabilidade porque minha mãe é X, entendeu? Uhum. Então você vai muito empurrado pelos outros. Só que isso tem um preço, né? Um preço que se paga. Chega uma hora que você fala, cansei, será que é isso mesmo que eu quero? Engraçado que ontem, nas minhas redes sociais, uma pessoa me perguntou, e eu não sabia a resposta, fui pesquisar, que ela falou assim,
qual que é a média de idade que a pessoa realmente acha o seu propósito? Essa é uma ótima pergunta. É. Eu vou copiar. Qual é? 60 anos de idade. 60. E aí eu caí para trás. E eu respondi isso para ela. Eu falei, olha, a média de idade de uma pessoa achar o seu propósito é 60 anos de idade. Só que eu falei, eu não quero esperar até os 60 anos de idade. Eu acho que você também não deve esperar até os 60 anos de idade. E aí eu acho que entra a zona de conforto, que é o que você está me perguntando. Por quê? As pessoas demoram porque estão na zona de conforto. Quando você ganha dinheiro, você está bem sucedido e tudo mais, beleza, você vai levando tal, mas uma hora você paga. Porque uma hora a felicidade, que eu acho que está 100%, as pessoas que realmente estão ligadas ao seu propósito, elas são mais felizes. E elas têm muito mais produtividade. Então, uma hora chega a conta, a pessoa vai ficar infeliz. E equilibrar essa mandala, né, da vida é muito difícil. Então, a minha resposta foi, 60 anos, mas eu não vou esperar até lá. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar na zona de conforto. A zona de conforto me incomoda, não é confortável para mim. Você tinha tudo para viver na zona de conforto, né? Enfim, sua família, seu pai acabaram fundando a Amil, que é um dos maiores planos de saúde do Brasil, e você foi absolutamente inquieto, né? Sendo muito bem sucedido no que você faz e fazendo um mergulho interno, né, para sua descoberta. Essa subida aí do Everest, essas aventuras, ou não vou nem chamar de aventuras, mas essas práticas que você fez, tinha como objetivo um mergulho interno e tentar encontrar o seu propósito ou aquilo que te fazia feliz? Eu acho que antes de chegar na montanha, tem uma história bacana que você falou da família, que eu acho muito bacana de contar. Acho que eu nunca, pela nossa amizade, acho que eu nunca te contei. Acho que eu quase não contei para ninguém isso. Legal. Mas essa questão de as pessoas moldarem as pessoas, eu vivi isso na pele. Porque assim, meu pai, como você falou, empresário, construiu uma empresa de saúde grande. Atleta olímpico. Tem um irmão que o irmão seguiu, né, o mesmo caminho do meu pai. Só não foi médico, mas foi fazer administração, começou a trabalhar desde cedo na empresa e tudo mais. E eles falavam, você tem que fazer administração, você tem que fazer administração. Não, você vai trabalhar aqui, você tem que começar exatamente como eu comecei. E isso foi me machucando de uma certa forma. E eu fui para a faculdade forçado por ele, fazer administração forçado por ele. Com 17 anos entrei na faculdade. E eu comecei a ficar infeliz naquilo, e eu não conseguia estudar. Eu não estava sendo verdadeiro comigo e nem verdadeiro com ele. Aí eu comecei a mentir para ele, eu começava a mentir, entendeu? Assim, ficou uma relação que quase estragou minha relação com meu pai, com minha família. Até que eu nunca me esqueço, eu tinha uma namorada na época e a mãe dela era uma psicóloga conhecida e tal. Aí chegou para mim e falou assim, Rodrigo, você tem que ser verdadeiro. Você vai ficar vermelho, mas é melhor você falar a verdade para ele do que você ser infeliz o resto da sua vida. E eu cheguei em casa, nunca me esqueço, assim, tinha perdido o ano da faculdade e tudo mais. Inclusive, você falou de atleta olímpico, deixei de ir para as Olimpíadas por causa disso, por causa de faculdade, que eu não ia bem nessa época e tudo mais, que estava infeliz. E falei para ele, eu falei, olha, eu não sou você. Eu não gosto de administração, eu gosto de marketing, eu gosto de outras coisas. Me dá a oportunidade de sair disso e eu vou tocar essa questão de marketing, eu vou entrar na faculdade. Ficou sem falar comigo 1 dia, 2 dias. Até que ele veio, refletiu e falou assim, sabe de uma coisa? Você tá certo, você tem que ser feliz. Mas seja o melhor no que você pegar. E aí, coincidentemente, né, hoje, nos últimos 5 anos, eu liderei o marketing, né, da empresa, não só no Brasil, mas da empresa que comprou a gente globalmente, né? Morava nos Estados Unidos, uma empresa que tem em mais de 30 países escritório. E eu falo até para ele, eu falei, se eu não tivesse tido a coragem e te peitado e falar daquilo, nada disso teria acontecido, eu não teria mudado. Mas aí é muito interessante porque você toca numa questão que quando você estava contando a história eu falei, não, eu preciso perguntar para o Rodrigo. Para isso você precisa ter uma certa coragem. E coragem para mudar, coragem para enfrentar uma coisa que é desconhecida, não é fácil, né? Como que você,
que foi uma pessoa que passou por isso, pode aconselhar alguém que está nos ouvindo agora e está nesse trevo, está nesse momento de decisão e precisa comunicar para um chefe, para um familiar, para uma esposa, como ter essa coragem? Eu acho que a coragem está lá dentro. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: o homem foi para a Lua, o homem descobriu oceanos, e mais do que nunca agora está na hora de fazer essa viagem interna. E isso foi uma coisa que eu fiz. Foi fazer essa viagem interna e me conhecer. Na hora que realmente eu vi que eu não era essa pessoa, que eu ia ser feliz e que, como consequência, ia deixar eles infelizes, eu falei, é melhor eu tomar essa força que está dentro de você, e você realmente falar, olho com olho, ser transparente. Vai doer, vai doer os dois. Mas vai passar, entendeu? A mesma coisa. Meu pai ficou 2 dias sem falar comigo, mas depois passou. Magoar as pessoas também é ruim, né? O problema é, eu acho que mais do que magoar, sabe, o brasileiro não sabe dizer não. É sim para tudo. Não é não, vamos ali, vamos sim, vamos não sei o quê. Então, dizer não é super importante. Isso é para executivos, então a gente tem que saber dizer não. Mas aí eu acho que entra a questão da comunicação efetiva. É você saber dizer ou não, né? Como dizer ou não, que é muito importante. Mas sair da zona de conforto, que a gente estava falando, é fundamental, porque se você não sai da zona de conforto, você não aprende, você não evolui. E é ali que está a evolução. Na zona de conforto vai chegar uma hora, isso já aconteceu diversas vezes na minha vida, que você fala, tá legal isso aqui, mas eu não estou mais aprendendo. E eu acho que é isso, quando você sente que você está naquele lugar que não mais está agregando valor para você não está crescendo, é melhor você partir para outro caminho e crescer. Porque eu acho que a gente veio para cá para evoluir, né? Não para ficar estagnado. E é interessante porque agora eu vou relacionar um pouco mais com a minha área, que é de saúde. Você fala, quando a pessoa não está evoluindo, não está aprendendo, está estagnado, né? Então você tem muitos estudos mostrando um declínio cognitivo quando a pessoa atinge esse estágio e não estimula mais, não se desafia mais, não estimula mais o seu cérebro a novas aprendizagens, enfim. E aí tem os pesquisadores da Universidade de Princeton, eles fizeram uma pesquisa e, lógico, família, carreira, estudos, tudo é importante, mas quem tem propósito diminuía em 30% a chance de morrer, né? Elas se sentiam mais úteis e indispensáveis, porque elas faziam parte de algum processo. Quando você passou por essa transformação toda, você se sentiu mais útil? Você se sentiu mais importante? Como que essa experiência sua de achar o propósito modificou a sua vida? Eu acho que quando você acha o seu propósito, a grande transformação na minha vida foi produtividade. Eu me transformei mais produtivo. E aí eu acho que se você pegar os grandes inovadores do mundo, as grandes pessoas de alta performance do mundo, o que essas pessoas têm em comum? E o que os americanos chamam de flow. Você está na zona, os surfistas chamam de estar na zona. Você... O que é o flow, na verdade? É você tem um alto desafio e você tem, ao mesmo tempo, o skills, né? A habilidade, a alta habilidade, alto desafio. Você entra nessa zona de flow, que eles chamam. E você entrando ali, o que você acaba acontecendo? Você tem mais foco, isso aumenta a sua produtividade. Existem estudos que mostram que sua produtividade duplica, triplica. E é engraçado até que existem treinamentos para você entrar nesse estado. Existe um centro nos Estados Unidos que ele treina o pessoal de exército americano, atletas olímpicos e tudo mais. Então, quando você descobre o seu propósito, o que você é bom e o que a sociedade precisa, e principalmente se é um desafio muito grande, você entra nesse estado que você perde a questão de dimensão de tempo. As coisas fluem muito, por isso que o flow é fluir. Fluem de uma certa forma que você nem percebe. E você realmente é muito mais produtivo. Então, o que eu ganhei, o que eu senti, é a questão de produtividade.
porque realmente você está focado, o desafio é grande, você tem gols claros, eu tenho habilidade para fazer aquilo. Porque muitas vezes a gente já está numa posição que a gente não tem todas as habilidades, né? Quantas vezes várias pessoas entram no escritório e vê a hora nem passar, né? E ao mesmo tempo, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa que a gente goste e o tempo passa rapidinho, voando. Então, isso tudo é questão de produtividade. Eu acho que o grande segredo disso, do propósito, além da felicidade, é a produtividade. Agora, você falou muito a questão do fluir, né? E eu costumo dizer que a gente está na tempestade perfeita hoje. Você tem um mundo onde nunca se teve tanta tecnologia, e isso faz com que o ser humano se movimente menos do que ele foi programado para fazer. Então, inconscientemente, a gente, obviamente, vai pegar o elevador, vai pegar a escada rolante e vai fazer o menor esforço possível, e isso vai contra a nossa natureza. Nosso cérebro não foi preparado para recusar comida e nunca tivemos uma oferta tão grande de alimento. Você tem uma necessidade de sono, né? E hoje a gente tem muita luminosidade, isso afeta direto o ciclo circadiano, que controla a qualidade e a quantidade de horas. E você tem uma absurda quantidade de informações que o nosso cérebro fica bombardeado, fica estressado. Então, hoje, uma criança de 10, 12 anos tem mais informação que meu avô tinha aos 80, né? E aí você vai simplesmente indo no fluxo, né? Você vai indo no automático, no seu trabalho e tal, e você não tem essa parada que eu quero te perguntar. É necessária essa parada, esse olhar interno, essa reflexão? Porque se a gente se deixar levar por essa tempestade perfeita, dificilmente a gente vai interromper algum caminho que esteja sendo trilhado. Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque a gente vive num mundo de poluição. E você vê a quantidade de informação, como você bem colocou, que a gente absorve. A questão de comida, tudo que a gente bota para dentro, no automático, a gente só está estragando, né? E por quê? Porque a gente não está no presente. Isso só gera ansiedade. E isso só alimenta uma coisa, que a gente ou vive do passado, que naquela época eu era mais saudável, né? Era mais naquela feliz. época eu era mais feliz. Ou uma coisa, daqui a um ano eu vou estar magro, vou estar forte, vou estar saudável. Então, assim, ou você vive na ansiedade, né, quando você vive no futuro, ou você vive na depressão quando você vive no passado. E você não vive o presente. Por quê? Você está sendo bombardeado. E eu acho que hoje é fundamental a questão dos filtros. Você ter filtros. E um filtro muito básico é você realmente parar, desligar. Tem hora que é preciso desligar a máquina, né? E uma das coisas que eu faço todos os dias para desligar a máquina é simplesmente estar... Eu digo, a primeira reunião do dia precisa ser comigo, não com os outros. E o que é a primeira reunião do dia? Senta, nem pega o celular, porque você já vira distração, né? A primeira coisa que você quer fazer é entrar nas redes sociais e ver... Total. Então, senta, respira. Já parou para pensar que a importância da respiração na vida das pessoas, e as pessoas nem percebem o poder da respiração, porque com o poder da respiração você consegue aumentar seu batimento cardíaco, diminuir seu batimento cardíaco, aumentar a temperatura do seu corpo, diminuir a temperatura. É um poder, só que ninguém nem presta atenção. E quando você realmente para nesse momento, tem essa primeira reunião com você, que é uma meditação, pode ser um pensamento, pode ser um jornal que você pode escrever, ou, um diário, né? Que você escreve, isso já é você estar no presente, você já começa a refletir. E aí você começa a se conhecer. E você começa a criar os filtros, né? Porque hoje a gente realmente está automático. No automático você é influenciado. E aí volta para aquela pergunta do propósito que você fez lá no começo. Será que o seu propósito é o seu ou será que você está vendo o propósito de outra pessoa? E isso pode custar muito caro lá na frente, né? A sua experiência de escalar ali o Everest é um momento onde você tem muitas dificuldades, você não tem as distrações que a gente estava falando. É isso aí. E aí é você com você tendo que ter um olhar, ter reflexão. Eu nunca passei por essa experiência. Eu queria ouvir de você como que é esse momento. Isso é uma coisa que a cada 2 anos, eu me lanço um desafio.
E esse ano, por acaso, em junho, eu tô indo escalar uma montanha na Califórnia. Não é perto das outras que eu fiz, é uma pequena, mas ela tem um significado muito grande, que é uma montanha, que na verdade era um vulcão adormecido, que é um templo espiritual. E é uma montanha mesmo, e é um templo indígena, é uma região indígena. As pessoas normalmente vão lá, sobem a montanha e dizem que, enfim, tem cristais lá e tudo mais. Mas eu tô indo porque é uma montanha que me chamou. Ela falou, não, você tem que vir para cá. Não sei explicar, mas eu tô indo lá. Então, todos os 2 anos eu me desafio. Sempre gostei de me desafiar. E eu costumo dizer que esses 10 dias, 15 dias que eu passo nessa montanha é um MBA. Completamente um MBA. Por quê? Porque eu saio da zona de conforto. Eu poderia estar muito bem na minha casa, né, quietinho, bonitinho e tudo mais. Não, mas eu tô lá, comendo o que tem pela frente, dormindo no chão, com adversidades, com tempo. Caso do Everest, dores. Caso do acampamento base do Everest, é perigo, né? A gente acaba correndo perigo. Mas, sinceramente, é uma coisa que ali é o maior desafio com você. Por isso que eu falo, eu sempre gostei de esporte, mas eu comecei a apreciar o esporte individual. Aí a pessoa fala, mas você é individualista. Não é individualista. Eu quero ganhar de mim, eu não quero ganhar dos outros. Então, assim, a minha competição é comigo mesmo. Você é um Rodrigo melhor. Um Rodrigo melhor. E eu aprendo muito, porque ali você começa a entender o seu limite, onde você pode chegar, onde você não pode chegar. E é uma das coisas mais brilhantes que eu aprendi, é que tudo que você precisa está dentro de você. Tudo. É inspirador isso que você falou e dá vontade, ouvindo você falar. Então veio aqui na minha cabeça, pô, Márcio, você nunca fez isso. O máximo que você fez foi para gravar um programa, subir ali no Rio de Janeiro, uma escaladinha. E eu lembro que a única coisa que veio na minha cabeça foi, eu não pensei em nenhum problema, porque a única coisa que eu queria era achar algum lugar para me segurar ali na rocha, né? Só que quando você fala isso, você, né, quem está nos ouvindo, eu mesmo tive essa sensação de falar, pô, eu vou buscar alguma coisa para buscar esse autoconhecimento. Só que aí tem uma etapa anterior. Você tem que se preparar para esse momento. E acho que na vida, para muitas coisas que a gente vai enfrentar, a gente tem que se preparar. Como que é essa preparação? Como que você encara atingir um objetivo lá na frente, sendo que você tem que dar o primeiro passo? Sendo bem sincero, assim, todo mundo que me pergunta, muita gente pergunta essa pergunta. E eu falo que o maior desafio, a maior preparação é mental. Se começa errado por aqui, pela cabeça, acabou, seu corpo não vai aguentar. Porque você começa a mandar mensagem, né? E você acaba se destruindo. Então, você ter o poder da mente é uma coisa muito importante mesmo. E para isso, uma das coisas mais legais que eu costumo fazer é a meditação. Realmente, porque ali na meditação você começa a direcionar as coisas. A questão da respiração que eu falei é fundamental. Um dos exemplos é a primeira montanha que eu escalei foi na África, o Kilimanjaro, que eu subi. E no último dia, a gente estava dormindo, aí meia-noite o guia foi lá e falou assim, chegou a hora, é agora. Eu falei, como assim agora? Não era meia-noite, mas não, a gente enganou, é para subir agora, meia-noite. Eu falei, mas por quê? Foi por causa do emocional. Porque quando você sobe à noite, você não enxerga o que você tá, o tamanho do desafio que você vai. E você vai bem devagar. Você vai bem devagar. E uma das coisas que eu aprendi nisso e que depois escutei de esportistas é o seguinte, é você estar no presente. Então, o emocional é você focar no presente. Porque se você está focando no futuro, eu quero acabar logo, vai gerando aquela ansiedade, falta... Aí você acaba desistindo, sabe? E eu vi isso acontecer. Tem até uma passagem agora do Tom Brady, né, do jogador de futebol americano. Mais conhecido como marido da Gisele Bündchen. que um jornalista, depois que ele perdeu lá o jogo pela
pelas semifinais ou finais do Super Bowl, o jornalista simplesmente perguntou para ele o seguinte: no seu último lance, você estava pensando que seria seu último lance da sua carreira? E ele simplesmente respondeu falando que não, que ele só estava interessado ali em ganhar o jogo e dar o seu melhor, que igualzinho os outros atletas estavam dando, para simplesmente ganhar aquele jogo, aquela partida. E aí o cara perguntou, mas o que você vai fazer o que você vai fazer da sua vida, né, depois Agora. disso? Ele falou, simplesmente eu vou refletir um dia de cada vez, né? E acho que é assim. E depois o Kelly Slater também, o surfista, falou a mesma coisa. Agora que ele ganhou com 50 e poucos anos, um pipeline. O cara perguntou para ele, pô, mas o que você estava pensando ali e tal na onda? Ele simplesmente virou e falou assim, estava só curtindo ali a onda e acabou, no presente, vivendo. Eu tive um professor bastante conhecido no Cobra, e ele falava assim, aquele momento do bloqueio perfeito, do arremesso perfeito, você pode ter certeza que você não estava pensando em nada. Se você pensar, eu vou pôr a mão aqui, provavelmente não vai ser seu melhor movimento. Vem muito do esporte. Agora eu quero fazer uma provocação. Vamos lá. O mundo corporativo, ele é bastante agressivo, ele é bastante competitivo, em cima de metas, em cima de resultados. Você, é um executivo de primeira linha. Ao mesmo tempo, quando você busca esse autoconhecimento, essas jornadas que você fez, você se torna cada vez mais, e eu te conheço, uma pessoa melhor. Como enfrentar essa dualidade, esse paradoxo no dia a dia? Sendo bem sincero, sendo quem eu sou. Porque eu tento trazer, e eu costumo dizer isso, que essa questão do mindfulness, né, que todo mundo está falando, é trazer o mindfulness para o líder coração, como algumas pessoas estão falando aí. E eu acho que isso é o que precisa ser feito. As empresas, eu vou te falar, estão muito coração gelado. E se você for parar para pensar, um CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs. Né? Então, assim, o líder pode amar estratégia, pode falar o que você quiser, mas se você não gosta de pessoas, você não é um líder. E para você gostar de pessoas, você tem que estar no presente, ouvindo, falando, né? Porque muitos líderes não escutam, só falam, né? E coincidentemente eu digo até que Deus, ou o universo, né, como você quiser chamar, nos fez com 2 ouvidos, né? Uma boca, vários dentes, né? Que é para travar exatamente a sua língua para ficar presa. Então você tem 2 ouvidos para escutar, né? Você só tem uma língua, a língua ainda está presa. Então, assim, é muito importante você escutar. E eu sinto uma coisa que você falou de tecnologia, uma coisa que eu tenho falado bastante é que quanto mais as empresas investem em tecnologia, elas têm que investir em compaixão. Porque senão fica uma relação muito fria. Isso me preocupou um pouco na pandemia, né? Essa distância, esse distanciamento. Não é à toa que as pessoas entraram em burnout e tudo mais, as pessoas acabaram trabalhando muito mais, esse distanciamento, falta de relacionamento. Então, ter compaixão e relacionamento é fundamental. E eu tento ser essa pessoa, sabe? Essa pessoa de querer ouvir, querer conversar, estar presente, ter compaixão, entender o outro lado, porque isso é fundamental. E, de novo, acho que o líder, ele tem que gostar de pessoas, porque se não gostar de pessoas, o líder não vai ser líder. Não existe estratégia sem pessoas. E hoje, né, na minha realidade, que falo de saúde, de estilo de vida, eu percebo cada vez mais no mundo corporativo uma ansiedade, uma expectativa por alguma tecnologia que vai resolver o problema de qualidade de vida e estilo de vida das pessoas. Quando isso não vai acontecer, né? Você tem que ter toda uma cultura, todo um ambiente que te favoreça. Então, eu compartilho muito com essa sua postura, né? De ouvir, de criar esse ambiente, porque o ambiente influencia muito as pessoas, né? Eu acho que o ambiente influencia 100%. E eu acho, indo nessa linha da questão da tecnologia, as pessoas são muito esperançosas de milagres, né? Milagres não acontecem, né? Na verdade, o milagre está dentro de você, aquilo que eu falei. Você é um milagre. E acho que você
você mudar um hábito é muito difícil, mas quando você muda micro hábitos, hábitos pequenos, eu acho que ele tem um isso. poder na transformação dos outros, né? Eu dou um exemplo, quando eu começo a me alimentar melhor, eu começo a fazer ginástica melhor, eu começo a dormir melhor. Olha quantas coisas já. Você Bem-estar e pega 3, 4 movimento. hábitos que É isso um mesmo. Apresentação: puxa o outro. E é Márcio engraçado Atala. porque, rodando rapidamente dois estudos aqui, um mostrando que uma pessoa começa a comer um ano depois, a cada 100 pessoas, né? Só 8% dessas pessoas têm um peso menor do que o peso inicial. Quer dizer, se busca uma mudança muito grande e aí isso se perde com o tempo. Quando se você começa com uma mudança mais simples, uma coisa vai puxando a outra, isso você tem repetição porque é possível e no longo prazo você tem uma mudança significativa. Mesma coisa com atividade física, né? A pessoa sabe que precisa fazer, então você tem um dado da Associação Brasileira de Academia que 3 meses depois da matrícula, 64% nunca mais voltam para a academia. Então, talvez o primeiro passo, que é você caminhar um pouco mais, seja mais fácil e uma coisa vai puxando a outra. Eu gosto muito quando você fala dos pequenos hábitos, das pequenas coisas, porque isso acaba fazendo a roda girar com mais facilidade, né? E é engraçado o que você falou, porque você falou dos pequenos hábitos, e às vezes as pessoas se concentram nos hábitos errados. Então, por exemplo, se a pessoa se inscreve na academia, ele acha que isso já resolveu. Não, já acabou, agora já vou emagrecer. Estou na Não é, né? academia. Então ele já fica tranquilo, ele entra na zona de conforto. Já estou na academia. Isso E não mesmo. é isso, né? É, Na verdade, durei. nem começou. É isso mesmo. E aqui, para encerrar o programa, eu tenho um quadro que eu nunca aviso meus convidados. Opa. 3 dicas para levar para casa. Quem passou esses 25 minutos nos ouvindo, falou, pô, legal, me inspirei no que o Rodrigo falou, mas eu quero começar. Queria que ele me desse 3 dicas, os 3 primeiros passos para eu encontrar meu propósito, ou pelo menos para eu começar uma mudança que eu tô querendo, mas ainda não iniciei. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma folha de papel, uma caneta, escrever simplesmente o que você é bom, o que realmente você é bom, de um lado. E do outro lado, você escreve o que a sociedade precisa. E aí você cruza essa informação e você realmente fala, poxa, esse pode ser meu propósito. Eu realmente sou bom em vendas e a sociedade está precisando de pessoas mais humanas, sei lá, para vender um produto de uma forma, sei lá, chutando aqui. Mas é realmente cruzar essa informação do que você é bom e o que a sociedade precisa, que aí você realmente pode achar o seu propósito. Acho que essa é a primeira coisa. Muito São bom. 3, né? Isso. A segunda coisa que eu acho que você deve começar a fazer para ontem é começar a meditar. E eu sei que é difícil, mas quando você entra na rotina e medita todos os dias, muda. E quando eu digo meditação, existem vários tipos de meditação, mas simplesmente é o que eu falei na entrevista. A primeira reunião é com você. Senta lá, fecha o olho, presta atenção na sua respiração. Se tem alguma coisa no teu corpo que está falando para você, alguma dor, alguma coisa, acompanha. Fica só ali. Deixa as informações virem na sua cabeça, porque é muito ilusório falar que você não está pensando também em nada. Mas deixa aí. Pelo menos o que você está acontecendo? Você está no presente, você está observando. Simplesmente está observando uma coisa entrando como se fosse um cinema. Você está vendo as coisas passarem. E a terceira coisa que eu acho que você deveria valorizar a sua família. Eu acho que a gente, durante a pandemia, passou por momentos muito difíceis, a gente continua passando. Não podemos abaixar a guarda de jeito nenhum, mas, sabe, fica perto da sua família que você não sabe o dia de amanhã. E demonstrar carinho, afeto para uma pessoa que você gosta, precisa ser todos os dias. Não espera para fazer isso amanhã se você pode fazer hoje, sabe? Esteja próximo das suas pessoas que você ama. Muito. É isso. Muito, muito bom, Rodrigo. Muito, muito bacana. Esse nosso papo, ele faz... Se ele está fazendo, claro,
te ouvindo, né? Que eu repense muitas coisas. Imagino que todos os nossos ouvintes tiraram alguma lição, alguma inspiração para começar mais um dia. Muito obrigado de coração. Fazia tempo que a gente não se falava e acabar se encontrando num momento desse e ainda podendo compartilhar aí sua experiência, seus conselhos. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço e aprendo sempre com você. E não vamos deixar ficar tanto tempo longe. Vamos, Rodrigo sempre gentil. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso papo, compartilhe com seus amigos, com os seus familiares. Baixe agora mesmo e ouça o nosso podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.